Olá, olá, olá! Bem-vindo a todos. Esperar um pouquinho a turminha chegar. Hoje vai dar bom. Tem bastante gente, eu acho que é uma live bem interessante, né? Onde a gente vai poder falar um pouquinho, tentar chegar num raciocínio juntos, montar um raciocínio lógico, né? Por que que realmente as posturas, né, elas sofrem influência das emoções, né? O que que acontece aí no meio do caminho que a gente adota algumas posturas, a gente adota alguns trejeitos aí que nos fazem, então, externalizar algumas emoções. Aqui o Ítalo já está aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. E vamos lá. Esperar um pouquinho o pessoal chegando, então. Olá! Olá, boa noite, Christopher, boa Boa noite a todos. noite, tudo bom? Como é que vai por Prazer em aí? revê-los. Opa, Pra- maravilha, muito frio aqui, mas tá Aqui tudo também, aqui certinho. também. Eu tenho um moletom bonito desses aí que eu ganhei, viu? Você viu, ó, Só que carregando, já usei e já tô lavando ele, né? que Para beleza. usar Não, na nesse frio semana. tem que usar mesmo. Com certeza, com certeza. A gente está esperando o pessoal chegar. A gente tem, a princípio, uma turma grande que nos espera aí hoje para a gente compartilhar um pouco das nossas experiências aí, né? Experiências Isso, posturológicas, experiências que a gente tem de clínica, experiências que a gente tem de artigos, de cursos, de coisas que a gente busca, né? E que a gente com aplica no certeza. nosso dia a dia. Então, eu acho que esse é um momento que a gente está aqui para compartilhar o nosso conhecimento, para fazer que as pessoas consigam ver um pouco com os olhos que a gente consegue ver, né? Ou seja, a Uhum, gente trazer as pessoas para um nível de crescimento cada vez mais. Eu, quando eu assisto alguém, eu sempre tento, né, trazer absorver o que há de melhor daquela pessoa, né, que me trouxe ali o seu conhecimento naquele momento. E aí a gente está esperando o pessoal chegar. Quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos, né? Realmente a gente já tem uma família posturológica aqui, que é um pessoal que está sempre batendo o cartão em toda quarta-feira conosco, né? E a show gente de bola. fica realmente muito contente, a emoção, né, que a gente sente é justamente a felicidade nesse momento de ver toda essa turma aqui sempre reunida, sempre nos apoiando, né? E eu acho que Uhum. é uma maneira que a gente se sente honrado, né, por ter a presença dessas pessoas aqui conosco toda quarta-feira aí batendo um cartão. Com certeza. Vocês que dão esse brilho nos nossos olhos quando a gente vai falar, quando a gente vai trazer esses assuntos tão importantes, Com certeza, o motor são vocês. E você vê que influencia até na nossa postura, né? A gente fica até com certeza, animado, a gente fica feliz ao ver o pessoal aí que a gente já conhece, que com bacana. certeza. Como é que a postura não vai mudar quando a gente está feliz, né? Como é que a postura não É, e vai nós vamos mudar quando falar a gente está triste? Como é que triste, Então, a gente vai falar bastante sobre muito. isso, né? Uhum, Dentro de um raciocínio um pouco fisiológico, talvez, criativo, evolutivo, né? Então, nós vamos falar então sobre como vai a postura, aliás, como a emoção afeta a postura e também como pela postura a gente entende uma emoção de uma pessoa, né? Então, o pessoal aí da odontologia do esporte, o Cláudio, um excelente profissional aí, trabalha com postura também, é show de odontólogo, né, bola. dentista e trabalha com postura. A gente tem uma infinidade de alunos aí, a gente tem até alguns alunos do México hoje que estão já aqui, né? Então, Opa, que estamos lá maravilha. do outro lado do continente. Pessoal, essa vai ser uma live um pouco interativa, né? Uma aula interativa, e eu vou precisar da participação de vocês, para a gente montar também Isso. alguns raciocínios. Eu quero que vocês escrevam aqui, respondam aqui. Vai ter um leve delay, que é uma leve demora para chegar aqui para mim as respostas, mas a gente vai criar junto esse raciocínio aí, juntos, tá? Então, deixa eu organizar aqui minha bancadinha, organizar minha câmera.
Christopher, uma coisa bacana Oi. também que a gente vai falar, que muitas vezes o pessoal pensa só também na postura influenciando, desculpa, a emoção influenciando no corpo ou na postura, mas também nós vamos falar hoje tem o trajeto contrário, né? A postura mantida, uma postura errada, digamos assim, não conforme com aquilo que nós estamos vivendo, influencia também no nosso comportamento, nas nossas emoções, nas nossas escolhas. No Com finalzinho, se certeza. tiver um tempinho, eu prometo que hoje eu só vou precisar de um tempinho só para mostrar um trabalho muito legal que foi feito pelo National Geographic com os pesquisadores, um trabalho de campo, mostrando Legal, como que cara. a postura mantida de algumas pessoas influenciava no comportamento depois. Um teste bem Sensacional. bacana, no finalzinho eu Sensacional. acrescento ele. Tá? Maravilha. Maravilha. Então tá. Então, sem mais delongas aqui, eu vou fazer uma introdução, né? Mete ficha, meu E a querido. partir dessa introdução aí, eu quero que a gente crie um raciocínio juntos aqui. Então, assim, a gente tem que pensar que o homem, né, o ser humano, é um organismo em construção. Ele está em constante construção, né? E ele é composto, a anatomia humana, então, por espaços organizados, né? Que permite, então, onde a gente tem estruturas, que essas estruturas, então, promovem, recebem a circulação, né? E tem a capacidade de ter mobilidade e motilidade. Então, eu tenho um corpo, né, que abriga, então, a gente pensa em tubos e cavidades, né? Essa seria a composição estrutural do ser humano, tubos e cavidades, tá? Então, eu penso da seguinte maneira, eu vou virar a câmera para vocês irem acompanhando, acho que fica mais bacana aí, fica bem no modelo de aula mesmo. Vamos lá, então. Enxergam bem aí, pessoal? Sim, legal. Beleza. Se não der para ver direito aí, eu viro de novo. Vamos lá, então. Então a gente pensa assim, que o organismo então ele está em constante organização e construção e ele é organizado, né? O homem se organiza com estruturas então que permitem a circulação então de nutrientes, de substâncias, né? E para essas substâncias circularem no nosso organismo, né, nós temos assim estruturas que têm formatos cilíndricos, né, e outras estruturas então que têm formato de bolsas, que a gente pode então começar a correlacionar esses formatos dessas estruturas, né, por exemplo, de tubos com vasos sanguíneos, com canal medular, com artérias, enfim. E já as estruturas como bolsas, a gente pensa então em cavidades, tá? Na cavidade torácica, na cavidade abdominal, nas nossas próprias vísceras, estômagos, intestinos. Então, a partir daí, destes tubos e dessas bolsas, né, a gente tem um padrão de mobilidade e motilidade, que é justamente um padrão que a gente falou há 2 aulas atrás, que toda Perfeito. víscera, né, todo organismo, ele possui um fluxo, né, também uma mobilidade entre eles mesmos, né? Então, toda víscera e todo vaso, ele também possui um padrão de contratilidade e de expansão, né? Um bombeamento, na verdade, se nós pensarmos, é um sistema de bombeamento aqui que acontece. Bombeio, tá? Então, através desses movimentos aí, que é o bombeamento, a gente tem, então, uma circulação de líquidos, né? Nós também ativamos nossa parte respiratória, inalamos, respiramos, expelimos gases, fluidos, íons, fazemos o peristaltismo, a deglutição de alimentos. Então, a gente pensa que nosso organismo, ele se move através realmente de movimentos de bombeio, né? Através, então, de bombeamento, através desses vasos, né? Que são tubos, que a gente pensa, né? E também dessas bolsas aí, que são as cavidades que abrigam, então, determinadas estruturas, tá? Então, a gente tem que pensar que todas essas estruturas, elas têm características, né? De maleabilidade, de elasticidade, e essas características, elas
a gente vai começar a montar um raciocínio, né? Essas características, elas podem se alterar ao longo do tempo, né? Conforme os sentimentos que eu vou trazendo e internalizando para dentro de mim. Então, pessoal, estão acompanhando bem aí? Espero que sim. Então, vira a câmera de novo e vamos lá, então. Então, os sentimentos, as emoções e os pensamentos intervêm diretamente desse esquema de bombeamento. O que eu quero dizer com isso? A gente já vai chegar no próximo slide. Se minha respiração, se eu estou ofegante, se eu estou nervoso, aumenta a minha frequência cardíaca, eu tenho uma emoção, certo? Que vai ser alimentada por um pensamento, tá? E eu vou ter uma alteração, por exemplo, em todo o meu sistema cardiorrespiratório, né? E a partir disso eu vou ter um outro padrão já diafragmático, um padrão postural, talvez um padrão também de cabeça e pescoço, alteração de toda a musculatura aí do diafragma superior, que vai já mudar a minha postura naquele momento que eu tenho uma determinada emoção que aumente a minha frequência respiratória, certo? Então também, cada pessoa no seu sistema basal possui um padrão específico próprio, né, de expansão e contração. E esses sistemas de bombeamento, expansão e contração, eles podem estar influenciados, podem estar, como eu vou dizer, alterados, dependendo das experiências, né, emocionais, as experiências de vida que essa pessoa foi absorvendo durante, né, ao longo da sua trajetória e foi internalizando, né, e memorizando e criando essas vivências dentro do seu sistema, que a gente já vai chegar a falar um pouquinho sobre o sistema emocional, o sistema límbico, né? Então isso gerou um padrão único para aquela pessoa. Então a individualidade, outra vez, ela é muito importante quando o paciente chega na tua consulta, né? A gente olhar para a postura daquele paciente, que além do olhar posturológico, que a gente associa os captores com as básculas ou com os planos escapulares, a gente também tem um outro captor a mais, que é o sistema emocional, que vai estar envolvido, que pode estar alterando aquela postura do paciente naquele determinado momento, né? Ou já a longo prazo vem alterando a postura desse paciente, né? Então a gente pensar também na emoção como mais um captor, mais um sistema, né, que a gente pode intervir, talvez não nos caiba efetivamente tratar as emoções, isso temos profissionais, temos psicólogos, terapeutas específicos para isso, mas identificar que essa emoção faz parte daquela alteração, daquele bloqueio, né, que a gente não vai conseguir trabalhar, evoluir em cima, até mesmo de um padrão postural, aquele paciente ele chegou num limite, ele melhora, não melhora mais, falta, às vezes, né, o captor emocional aí para nós tratarmos, né, e para ser tratado, né, derivado a um profissional aí que seja especialista nesse assunto. Voltamos para os slides lá, então. Ok? Muito bem. Gostei, Então, Christopher, gostei do termo captor emocional, viu? Ó, juro que eu nunca tinha escutado esse termo, captor Gostei. emocional, Olha só. e foi uma coisa que me surgiu agora, tá? Muito interessante. E eu nunca li sobre captor emocional, tá? Nenhuma literatura li. Então, se a partir de hoje o que acontecer aí é plágio, viu? É Show de plágio. bola. Captura emocional, viu? Muito bem. A gente fala muito também, a Dani falou, escreveu aqui, dentro da acupuntura, né? As emoções e vísceras são extremamente relacionadas. Mas vamos voltar ao foco, então. Então, a gente tem que voltar e começar pelo início de tudo. O início de tudo, geralmente, é quando nós somos resultados aí de uma primeira emoção, né, que é o ato da fecundação, o ato, né, onde a gente tem nossos pais tiveram, ou nossos, enfim, uma relação sexual e a gente nasceu. A partir dali nós somos gerados de uma emoção,
né? Acredito que a grande maioria de nós que está aqui tenha sido gerado de um afeto, de um carinho, de um desejo, enfim, né? Que a grande parte que esteja aqui, realmente espero que tenha sido a partir disso. Então, a partir deste momento onde existe a fecundação, nós somos uma célula, nós somos uma unidade, né? E nós somos uma célula só, certo? Que essa célula, então, foi fecundado nosso óvulo, e a partir, então, do desenvolvimento embrionário, né, da organogênese, eu vou começar a me multiplicar, né, criar novas células, né, e essas células, então, por sua vez, vão criar, vão se alongar, vão criar formatos de tubos, como a gente falou lá no início, né, espaços, né, e vão criar uma nova camada, que vai ser a segunda camada, e vamos criar então 3 camadas, né, entre tubos e células e espaços aí que a gente se desenvolveu durante a nossa fase embrionária. A partir daí, então, a gente vai ter o desenvolvimento, evidentemente, de todo o nosso corpo, né, dentro da fase gestacional. Então, a gente vai ter uma camada que vai dar origem aos músculos, músculos e pele, outros nervos, outra parte visceral, né, todas as nossas vísceras e órgãos. Então, a gente vai, durante as 40 semanas gestacionais, a gente vai ter, então, o desenvolvimento embrionário e, então, a formação do que a gente falou ali no início da live, que nós somos compostos por tubos, né, e por bolsas, né? Então, após as 40 semanas, nós temos espaços aí, né, já desenvolvidos dentro do nosso corpo, que a gente vai ter, vai ser preenchido, né, essas bolsas com tubos, né, que são nossas vísceras, que são nossas artérias, que é nosso esôfago, enfim, e também com bolsas, né, que nosso estômago, a gente já vai chegar nessa parte aí. Então, a partir das 3 camadas, que são a ectoderme, mesoderme e endoderme, a gente tem, né, o desenvolvimento, então, de todo aqueles tubos que a gente falou no início da live, né? Então, nós temos aqui o esôfago, temos também a parte de artérias, temos a aorta, temos também tubos como o intestino, temos bolsas como que a gente consideraria o pulmão, temos bolsas que a gente consideraria o estômago, né? E tudo isso fica protegido, fica linkado e correlacionado e protegido sobre cavidade, sobre uma capa músculo-esquelética que nós temos aqui. Pessoal, acompanham bem aí? Tá tudo legal? Tranquilo, tá dando para ver. Uhum. Muito bem. Então, quando a gente após nós chegarmos aqui na nossa, deixa eu ver se eu consigo botar para cá, que é um pouquinho diferente. Após o término da gestação, lá na 40ª semana, tá? A gente já tem nosso sistema, então, visceral, músculo-esquelético, já formado, né? Nosso sistema todo de desenvolvimento embrionário foi formado. Vamos voltar aqui, vamos ver aqui. E a gente vai começar a ter, então, contato com nossas primeiras emoções. Deixa eu só ver aqui por que travou. Vamos passar para cá, para o plano B. Um pouquinho aí, gente. Você já estava engatilhado aí. Com certeza. Então a gente vai ter aqui, na verdade, assim, após o nascimento, após o parto, né, é um momento que a gente, né, conecta, a gente começa a ter o entendimento e fazer nossa conexão com o mundo externo, né? Então a gente vai ter a nossa conexão com o mundo externo. Então a gente vai ter que ter um aprendizado, né, uma experiência com as nossas emoções. Então eu vou aprender emoções, eu vou vivenciar emoções, e essas emoções eu vou começar a internalizar.
Eu acho que o primeiro grande momento que a gente nasce é já nós aprendemos a lidar com a pressão, né? Ou seja, aprendemos a lidar com a gravidade. A gravidade já vai exercer uma pressão de 7 quilos por uma área de a cada 2,5 centímetros quadrados, a gente precisa resistir. Então, nossos vasos, nossas células, nossa pele, nossos tecidos precisam ter estruturas, né, para resistir já à gravidade. Então, acho que nossa primeira luta já desde o início é contra a gravidade. A gente já nasce sobre uma leve pressão, se a gente pode falar assim, né? Então vamos lá. Eu estava tentando mexer no tablet aqui, ver se eu consegui ajeitar ele, mas não deu muito sinal de vida para mim não. Então a gente segue por aqui. Muito bem. Então o corpo, ele nada mais é que uma extensão, né, do cérebro, né, de nosso sistema neuromuscular, ele se ativa para expressar nossas emoções. Nosso sistema muscular, ele se ativa a partir de comandos do cérebro, né? uma externalização do cérebro, para a gente poder socializar, para a gente poder interagir sobre o ambiente, para a gente poder vivenciar experiências, né? Então, o nosso corpo, ele serve para isso. E a partir dessa externalização, dessa experimentação, né, nós temos aqui a vivência, né, das emoções básicas, né, do nosso corpo. Então, as emoções básicas que nós temos é a tristeza, raiva, medo, surpresa, afeto e aversão. Alguns estudos falam que essas são as emoções básicas e a gente tem mais N emoções misturadas que são derivadas, na verdade, dessas emoções aqui. Mas aqui, nesse caso, a gente vai trabalhar sobre as emoções básicas. Então, essas emoções básicas, facilmente a gente consegue identificar elas quando uma pessoa chega até nós. É muito fácil uma pessoa chega, um amigo, principalmente se é uma pessoa conhecida, chega até a ti e ela tem uma expressão facial de tristeza. Hoje a gente consegue identificar uma expressão facial de tristeza. Então, a gente parar para pensar que a partir de um comando ou de um estado emocional eu ativei determinados músculos e esses músculos me externalizaram uma expressão, né, que eu consigo hoje entender que o estado emocional daquela pessoa é a tristeza, né? Assim como a felicidade, assim como o desprezo, talvez, ou até mesmo a raiva, o medo, né? Então eu consigo facilmente identificar, através de grupos musculares que se ativaram, né, a expressão facial de uma pessoa, e de saber se ela está triste, se está feliz, se ela tem raiva, se ela tem... como ela está se expressando naquele determinado momento, né? Então, a face é um objeto que a gente lê com muita facilidade, a gente aprendeu culturalmente, vamos dizer assim, dentro de fotos, filmes, coisas que a gente leu, leituras, a entender que determinada característica facial me traz ela está relacionada à emoção X da pessoa, né? Então, vamos lá aqui. Deixa eu virar de novo aqui para vocês. Vamos lá, então. Então, eu consigo entender aqui se essa menina está triste, se ela está indiferente, ou se ela está surpresa, ou se ela está feliz, ou se ela está em dúvida, ou com uma aversão ou com nojo de determinada coisa que ela viu. Então, é muito fácil eu identificar facialmente, né, pela expressão facial que essa pessoa está me trazendo. Então, eu tenho que pensar que por trás disso eu tive um sistema, né, que ativou, que disparou determinados neurotransmissores, né, e que ativou determinadas camadas ou músculos para gerar uma expressão facial. E o interessante é que, seja em qualquer praticamente lugar do mundo, um sorriso é um sorriso. Nunca vi alguém sorrir
e não estar feliz, né? Então, isso é um disparo bioquímico que ocorre, né, que ativa determinados músculos. Então, isso é universal, isso é do ser humano. Na China, um sorriso continua sendo um sorriso, né? Então, aqui no Brasil, um sorriso continua sendo um sorriso. Então, esse é o funcionamento, né, do ser humano. A gente começa a mapear a partir disso. E além disso também, não sei se vocês conseguem ver bem, se não, me avisem, tá? Não somente os músculos aí da face sofrem uma alteração, né? A gente também tem alteração, por exemplo, no tom de voz, quando está conversando com uma pessoa. Qual a diferença de um tom de voz quando a gente está falando de forma carinhosa com alguém, né? Então, Ítalo, você podia, né, quem sabe, me mandar um moletom desse bacana aqui para mim, né? Ao mesmo tempo dizer, pô, Ítalo, por que tu não me mandou um moletom igual o teu, cara? Né? Então, a gente percebe no tom de voz também se a pessoa tá brava, se ela tá com raiva, se ela tá sendo carinhosa, se ela está sendo gentil. Então, a gente tem outros sinais que estão sendo modulados também, neurologicamente e bioquimicamente, que vão transformar aí, por exemplo, o tom da voz da pessoa, né, uma ativação diferente das cordas vocais. Tensão da musculatura cervical, uma pessoa que está nervosa, uma pessoa que está com raiva, a gente vê aquela vermelhidão, por exemplo, né, na face e na musculatura de cabeça e pescoço. Então a gente vê que aquilo incha, aquilo é visível que houve uma alteração, uma reação química, né, e neurológica ali que ativou e aquela pessoa está realmente fervendo por dentro. Então a gente consegue começar a entender alguns parâmetros que o corpo nos traz, que o corpo nos mostra, né, e trazer esses parâmetros e correlacionar algumas emoções. Então também a gente vai ter alterações de pupila, né, midríase, miose, conforme a pessoa tá assustada, ou ela tá braba, ou ela tá relaxada, ela vai ter outras alterações que eu começo a mapear a pessoa e entender como é que ela chegou numa consulta. Ela chegou com medo, ela está ansiosa, ela está também nervosa, está agitada. Eu posso ter alteração também, claro, de um fator medicamentoso que esteja fazendo esse papel, mas aqui a gente está falando mais de emoções, né? Eu vou ter alterações sobre todo o sistema cardiorrespiratório, por exemplo. Eu posso ter uma frequência respiratória baixa, uma frequência respiratória alta, conforme a emoção que eu estou sentindo. Frequência cardíaca também vai sofrer alterações, né, sobre as emoções. O meu diafragma, respiração curta, respiração longa, respiração apical, respiração basal, eu vou ter também uma alteração conforme a emoção que eu esteja sentindo. Então, também o aumento da salivação ou redução da salivação também vem muito a nos dizer daquele momento que eu já vou entrar em sistema simpático, parasimpático aí, para a gente fazer esses links com todas essas alterações aqui que ocorrem, tá? Então, muito bem. Então, a gente já começou a entender que uma emoção, na verdade, pode me disparar diversas reações bioquímicas, reações neurológicas, reações musculares e reações, inclusive, sobre o sistema visceral. Então, uma emoção, ela é algo que pode englobar o meu corpo inteiro, pode afetar o meu corpo inteiro, uma emoção. Então, a gente tem algumas áreas aqui que estão relacionadas, tá, às emoções, tá? A gente tem uma área que a gente considera o tronco cefálico, que também está correlacionado às emoções. Temos aqui dentro mais centralizado o tálamo e o hipotálamo, que aqui a gente consegue verificar melhor, que eu estava com o mouse aqui, tálamo e hipotálamo, a gente consegue verificar melhor a área dele nesse outro corte aqui. Temos também a área
pré-frontal, tá? Que também é relacionada às emoções, mas a gente vai dar uma ênfase para todo o sistema límbico, que seria, nós pensando assim, seria praticamente o cérebro emocional. O sistema límbico, ele seria a parte mais importante hoje que nós consideramos do cérebro emocional. Então, Christopher, leva um pouquinho para a esquerda, só um pouquinho para a esquerda da câmera. Aí, beleza. show. Vê bem agora aí? Aham. Maravilha, então. Então, continuamos. Então, o sistema límbico ele é responsável, então, pelo processamento, né, de emoções, principalmente a nível bioquímico, disparo hormonal. Tá? O funcionamento do sistema límbico realiza, então, a regulação de processos emocionais, de processos motivacionais e também funções básicas, tá? Como fome e sede. Também ele atua sobre a regulação do sistema nervoso autônomo, né? E participa dos mecanismos da memória e regulação do sistema endócrino. Então, aqui para apresentar para vocês o sistema límbico, tá? Ele é formado, essa área aqui, tá? É formado pelo giro cingulado, pelo fórnix, pelo tálamo, pelo hipocampo, pelo corpo mamilar, inclusive o bulbo, eles colocaram aqui olfatório, e também pela própria amígdala aí cerebral. No sistema límbico, então, está involucrado as emoções, memórias, atenção, comportamento sexual. Então, a Papez fez um sistema, né, para simplificar a funcionalidade, como funciona a modulação do sistema límbico, como ele atua, né, como emoções como medo, ansiedade, tristeza, felicidade, prazer, prazer sexual, confiança e afeto, por exemplo. Então aqui eu deixei para vocês, como esse material a gente vai estar disponível depois para o pessoal que preencheu o formulário lá. Quem já preencheu o formulário não precisa preencher novamente, basta ir lá na área do aluno e baixar o material lá, vai estar disponível a partir de amanhã à tarde, tá? Então, a Papez, na verdade, fez um circuito simplificado, dizendo que as informações, as emoções que a gente recebe, elas vêm para o córtex cingulado, passam pelo hipocampo, do hipocampo são processadas, são também administradas no hipotálamo, núcleos anteriores do tálamo, volta por córtex cingulado e sai para o neocórtex outra vez. Então ele fez um sistema, vamos dizer assim, um esquemático, né? Um circuito, né? Um circuito simplificado de como funciona, então, as emoções. Bom, muito bem. O fato é que toda a emoção que a gente falou aqui, qualquer emoção, ela vai ter um reflexo e vai ser processada, então, no sistema límbico, certo? E o sistema límbico vai fazer um disparo, uma ativação do que ele acha interessante ou que ele acha prudente em cima de cada emoção que eu estou sentindo naquele determinado momento. Então, quem vai nos ajudar a regular nosso organismo, como a gente falou ali alguns slides atrás, a parte da frequência cardíaca, midríase, miose, frequência, respiração arterial, frequência respiratória, enfim, a gente vai ter todo um sistema simpático e parasimpático atuando, tá? Toda a minha emoção que eu senti, ela vai fazer um disparo tanto simpático quanto parasimpático, que pode, por exemplo, dentro do sistema parasimpático, né, ter uma redução da frequência cardíaca, redução da pressão arterial, uma broncoconstrição, uma redução do metabolismo da glicose, né, para melhorar a preservação da energia, uma constrição pupilar, que a gente falou ainda há pouco, né, que seria a miose. O sistema já simpático produz o aumento da frequência cardíaca e pressão arterial, dilatação dos brônquios, o aumento do metabolismo de glicose, a vasodilatação da musculatura esquelética, a vasoconstrição dos vasos da pele, e intestinos, e a dilatação pupilar. Isso aqui é um esquema também resumido aí do sistema simpático e parasimpático.
Muito bem. Agora eu quero fazer uma brincadeira, uma participação com vocês aqui, né? Eu vou esperar vocês responderem para a gente dar uma sequência. Eu vou mostrar uma foto para vocês e a partir dessa foto eu quero que vocês me descrevam, que vocês imaginem, busquem um alimento, talvez não necessariamente esse alimento que está na foto aqui, porque a gente vai ter vegetarianos, eu sei que a gente tem vegetarianos aqui também na nossa live. Então, ela pode até ser essa foto porque ela vai te gerar ou uma reação positiva ou uma reação negativa, certo? Então, ela vai te gerar uma emoção. E a partir dessa emoção, que você vai acessar ela agora, ela vai fazer um disparo bioquímico, que talvez, para quem não jantou, aumente sua fome, né? Para quem gosta, por exemplo, de um churrasco, de uma carne, ou para quem não gosta de carne, pode dar uma reação de asco, de nojo agora. Então, vai ser uma reação bioquímica diferente para os que gostam, estão com fome e comem carne. Aqui a Dani se prontificou, porque eu sei que a Dani aqui ela é vegetariana. Então, eu quero que realmente vocês peguem agora um minutinho, fechem os olhos, vamos fazer uma programação guiada, certo? Eu não sei se a maioria de vocês já jantou ou não agora, mas a gente vai visualizar um alimento que a gente gosta muito, uma comida que a gente gosta muito, seja qual comida for, um prato que você realmente comeria literalmente com os olhos fechados, né? Então, principalmente quando você não voltou agora, não jantou, agora pensa nesse prato chegando à mesa, né? E esse prato vem junto com um cheiro, né? Aquele cheiro que começa a te produzir muita saliva, muita vontade, né? Muito apetite. O estômago começa agora a se preparar, né, para receber esse prato que você realmente é o prato que você mais desejado, aquele prato que você faz no domingo, com um momento que você tem mais tranquilidade, mais tempo para comer e saborear, e aquele alimento que realmente te traz água na boca. Então, aos que já pensaram, já peço para que abram os olhos agora. O Ítalo até mordeu os lábios ali, né? Eu estava colocando pimenta já. Muito bem. O que aconteceu aqui, na verdade, gente? A gente, através de uma memória, certo? De uma memória visual, de uma memória gustativa e de uma memória olfativa, a gente ativou, né, bioquimicamente, né, nossa função digestória. E ativou, por exemplo, nossa salivação. Então, a gente ativou um núcleo salivatório, preparou aí alguns hormônios, ativou, por exemplo, as glândulas salivares, né, tornando ainda mais aquosa, em maior volume, né, e um aumento do fluxo sanguíneo, justamente para fazer a preparação e a recepção e a recepção desse alimento. Então, ó, Sampa Palestras, a boca está salivando. Então, a gente teve uma memória, e a partir dessa memória a gente teve uma resposta real bioquímica que nos preparou para comer esse alimento. Então, as emoções, elas não precisam ser vividas constantemente também, né, para elas estarem internalizadas. A gente tem a capacidade de aprender e internalizar as emoções, né, e a partir dessas emoções criar memórias que nós vamos deixar com reações preparadas, talvez para a próxima situação que nós nos deparamos com aquele determinado com aquela determinada situação. Estou sendo redundante aqui. Então, agora aqui a gente já começa a linkar, na verdade, um pouquinho mais. A gente começou a linkar todos os tubos e bolsas, né, com as cavidades e com também o nosso sistema
emocional, nosso sistema bioquímico, nosso sistema neurológico está atuando, né? Agora de forma completa, a gente poderia dizer assim. Então, a Dani até perguntou aqui, agora como desfaz a vontade? Bom, esse é um problema, a gente vai ter que desfazer o caminho também, né? Vai ter que realmente tentar desfazer o caminho. Muito bem, eu quero que vocês me ajudem agora, tá? A resolver, a me dizer aqui, escrevam por favor na live, qual sentimento, qual emoção que essa pessoa aqui na foto está sentindo aqui. Qual dessas 6 emoções, né, estaria correspondente a esse cara da foto aqui? Aversão, muito bem. Raiva. Quem mais? Quem mais me ajuda aí? Vamos lá. Aversão. Raiva. Ó, muito bem. Nojo. Que cairia dentro de aversão também, né? Aversão. Perfeito. Então a gente consegue perceber que determinada atitude postural associada à face, né? A gente consegue já entender que a pessoa sofre ou está passando por uma determinada emoção, né? Outra informação importante que nós sofremos também conforme o nosso meio ambiente são as reações aí do estresse ambiental. Então, reações de luta ou fuga, né? Ocorre com as células epiteliais e endoteliais e quando estão enfrentando estressores em seu microambiente. Então, também, conforme o ambiente ou conforme a situação que nós precisamos enfrentar, a gente vai começar também a disparar, vai ter uma reação de luta ou de fuga para aquele momento, para aquela determinada situação a qual nós estamos passando. E a partir daí, dessas duas reações, a gente vai desencadear algumas manifestações, né? Então, a pessoa que vive sobre um estresse ambiental por muito tempo, ela vai ter também um agente estressor. E o agente estressor que nós consideramos de luta, ela vai desencadear mediadores inflamatórios. Ela vai desencadear peptídeos antimicrobiais, tá? Ela vai ter manifestações de inflamação, ela vai ter transformações na pele. Também nos estressores aí que ela vai ter vamos dizer assim, fuga, né? Ela vai ter perda do endotélio e do epitélio. Ela vai ter, e da barreira funcional. Ela vai ter, não sei se consegue enxergar aí bem, Ítalo. Sim, né? sim. Ela vai ter, então, a adesão celular e locomoção. Ela vai ter aqui, nas manifestações, né, patologias vasculares, obstrução epitelial dos dutos, propagação metastásica. Então, ela vai sofrer, isso também foi falado na tua live sobre medicina germânica, né? Então, sim, o ambiente que a gente vive, ele vai nos gerar também determinadas reações, tá? Então, toda vez que nós tivermos uma emoção, a gente vai ativar, então, a gente vai ter que ter duas reações, ou uma simpático-tônica ou uma parasimpático-tônica, ou luta ou fuga. Eu não tenho como ser diferente nisso. O ser humano, né, ele tem essas duas opções, né? Ou luta ou fuga, então eu vou ativar meu sistema simpático ou parasimpático. É aquela coisa que muitas vezes numa reação de um assalto, né? Um exemplo, né? Aquela pessoa pode reagir ou ela pode congelar. E às vezes isso nem ela consegue controlar a reação que ela teve naquele determinado momento. Foi uma reação de luta ou fuga,
né? Aqui eu coloquei para ilustrar para vocês, né? Esta reação aqui que a gente está com uma simpaticotonia, ou seja, esse homem está fazendo um bom uso da parte simpática do seu sistema nervoso autonômico, né? Ou seja, ele está fugindo, ele está preparado, ele está em aumento, né? Ele está para frente, ele está ativo que ele vai precisar fugir aí de uma situação de estresse, né? Então, toda vez que a gente tiver, também quiser associar a parte postural aqui, quando eu tenho uma simpaticotonia, quando eu tenho pressa, quando eu tenho ansiedade, eu vou estar mais inclinado anteriormente. A gente já vai ver alguns modelos aqui. Já em uma parasimpaticotonia, ou seja, aquela pessoa que é mais conformada, mais tranquila, ela vive na bolha dela, ela quer estar no canto dela, ela não quer mudar o seu padrão, ela não quer que algumas coisas se resolvam, ela prefere não mexer em algumas coisas, então ela se fecha, né? A gente pensa que ela se fechou na sua concha, né? Então ela já trabalha mais dentro de um sistema, ela convive melhor dentro de um sistema aí mais parasimpático aí, mas parasimpaticotonia dela, tá? Então, assim, ao avaliar um paciente, agora a gente começa a trazer para a nossa parte clínica aí quando a gente recebe um paciente, tá? Então a gente vem aqui trazendo desde a parte celular, a parte límbica, a parte autonômica, né, do sistema autonômico, e agora a gente vai pensar na reação disso com postura também. A gente falou de expressões faciais, agora a gente vai realmente ver o preparo postural. Então, muitas vezes, quando você faz uma avaliação do plano escapular do seu paciente, que a gente faz essa avaliação dentro da parte posturológica, ou seja, se centro de massa está para frente, como eu tenho essa paciente aqui, é uma postura de preparo, de atitude, de ação ou de luta. É uma postura que a pessoa está pronta para executar algo, né? Ela está ali, basta dar o estupim para ela realmente executar uma ação. Aqui também, se a gente olhar outra vez, essa postura inclinada para frente é uma postura de ação, é uma postura de luta, é uma postura de atitude, onde a pessoa está, né, executando aqui, né, coitado do rapaz aqui, né, colocando os pingos nos is, né? Então, quando a gente fala assim, eu nunca vi ninguém entrar em uma briga, por exemplo, né? Entrar uma briga, um vulgo machão, vamos dizer assim, que o cara entrasse cabisbaixo, cabeça curvada ou, né, com a voz trêmula. Não, normalmente aquele cara tá, né, com toda a cadeia, né, muscular aberta, né, tá ativada, toda a cadeia póstero-mediana ativada, extensora aqui, e ele está pronto para aquela relação de luta. Então isso traz ele para frente. Tá? Então a gente relacionar também a emoção como, deixa eu colocar aqui para vocês outra vez, a emoção de ansiedade ou de ação, né? Principalmente eu colocaria aqui ansiedade, você pode correlacionar aqui muito com o plano escapular anterior, né? Isso aí é batata, depois eu vou dar uma diquinha para vocês aí de um caso clínico, viu? Então, tristeza, por exemplo, né? A gente volta para a nossa concha. A gente tem muitas pessoas aí que gostam de viver nessa concha, nesse mundo triste, né? Por mais que a gente entenda, que a gente tente ajudar, que passou por alguns profissionais, e ela vive, ela curte esse padrão. Então, é um padrão mais em flexão, né? E a gente também, só pela cara, pelo rosto aqui, pela face, a gente entenderia que existe uma emoção de tristeza, mas mesmo que essa pessoa chegasse hoje, eu como posturólogo no meu consultório, que ela tente disfarçar sorrindo ou os olhos estiverem abertos, pela característica postural que eu sei que tem aí involucrado por trás
aí desses tubos e dessas bolsas, né, tem um fechamento dessa cadeia, aí no caso anteromediano, involucrado aqui. Então até o Juliano falou uma coisa muito interessante, tá? Porque muitas vezes eu não adianto e eu não consigo, através somente de fortalecimento de uma cadeia ou alongamento de outra cadeia, quebrar um padrão postural. Eu posso até melhorar, mas a recorrência, a reincidência desse padrão voltar ao que era antes, né, é muito grande porque eu tenho um fator ou do estresse ambiental, né, do meio ambiente, ou, né, que cairia dentro do emocional, aí que eu estou me mantendo naquele padrão. Então, a gente também tem que trabalhar os dois. Eu já vou ter uma memória, eu vou ter um engrama motor preparado, porque isso vem de longo prazo, então eu já criei um engrama postural, mas eu também tenho que trabalhar, então, no captor emocional. Né? Temos que trabalhar nesse captor para poder efetivamente transformar a postura dessa pessoa. E eu gosto de frisar aqui que quando a gente fala em transformar a postura, não é corrigir postura. Nós, posturólogos, não corrigimos postura. A gente traz a funcionalidade àquela pessoa. Então, talvez ela tenha o padrão dela, talvez não, ela tem o padrão dela e a gente vai trazer funcionalidade para o padrão postural dela. Tá? Deixa eu ver aqui para a gente continuar então. Eu estou igual o Ítalo, já está quase acabando a live, eu não terminei, né? Não se preocupe, o palco é seu hoje. Então a gente também tem aqui, por exemplo, a postura como... essa postura a gente consegue ver uma pessoa caminhando na rua, um amigo nosso chegando que tem depressão, tristeza, ou ela gosta de estar no seu isolamento, na sua concha lá, facilmente, posturalmente, a gente consegue identificar aquela pessoa. E isso vai ter uma repercussão sistêmica depois sobre as cadeias musculares também. Então aqui eu quero mostrar para vocês um caso clínico, né, uma paciente minha, onde aqui, na verdade, ela tinha, em avaliação baropodométrica, bastante pressão na zona metatarsal. Né? Aqui está em quarto metatarso, aqui está em primeiro metatarso, né? Ou seja, o seu centro de gravidade está bastante avançado para frente. A gente tem um avanço do plano escapular. Ou seja, essa paciente, ela está, se a gente olhar aqui, ó, se a gente colocar aqui, ó, o que aconteceu com essa paciente? Está anteriorizada. Então, o avanço do seu centro de massa do plano escapular está anteriorizado. É uma pessoa que está pronta para atividade, ela está ansiosa, ela tem que resolver coisas, ela tem um senso de urgência, ela é ansiosa. Então, a gente consegue correlacionar também essas emoções com essa postura. E aí, o que acontece? A gente também tem alterações das cadeias musculares, né, concomitante aí, né, a emoção aí que eu falei para vocês agora. Então, a queixa dessa paciente era uma metarsalgia, né? E deixa eu ver se eu... Aqui. E também é legal a gente verificar muitas vezes que esse paciente ele tem uns dedos em garra muitas vezes quando ele está ansioso, quando ele está com a postura para frente. Que os dedos em garra entram justamente para quê? Para segurar, né? Segurar que esse paciente não vá mais para frente. E ao mesmo tempo como se ele estivesse pronto para fazer uma propulsão, né? Ele está pronto, ele está preparado, ele está com um reflexo de impulsão a qualquer momento. Então os dedos também entram em garra e a postura se entra em anterior, tá? E é bastante interessante que eu jogo com vocês, que vai bater muitas vezes, vocês não vão receber um paciente no seu consultório que tenha um plano escapular anterior e você não faça uma pergunta para ele, que é a seguinte pergunta que você deve fazer para ele. Faz toda a avaliação, ao momento que você tiver um pouco mais de confiança, já tiver estabelecido a empatia e confiança dentro da consulta, pergunta para ele, e a ansiedade, como é que vai? Né? E ele vai dizer, nossa, você viu aí no aparelho? Você viu nas medições?
Não, eu vi na tua postura, né? Tua postura anteriorizada já me contou que tu é uma pessoa extremamente ansiosa. E essa pessoa vai bater o relato. Ah, eu tô com um problema, eu não sei o que, eu tô tratando minha ansiedade, eu não durmo de noite, eu tenho conta para pagar, eu tenho... Que é uma característica muito atual, né? A ansiedade. São poucas pessoas que não têm ansiedade hoje. Mas a gente consegue perceber muito nesse padrão anteriorizado, desse padrão, nessa escápula, né, desse plano escapular anterior, né, correlacionar com uma emoção que é a ansiedade. Né? Então, é bastante interessante. Então, como eu falei numa chamada da live, por que muitas vezes também a gente começa a melhorar o nosso paciente e ele some do tratamento? Né? Porque ele... Muitas vezes, talvez ele permanecer dentro da caixa dele, dentro do mundo dele, ainda seja mais interessante que ele conseguir resolver seus problemas e estar disposto a dar o próximo passo aí para a vida. Então, muitas vezes a gente melhora algumas dores e esse paciente some do tratamento porque ele ainda não resolveu, né, não saiu da sua caixa, do seu mundo, né, da sua oclusão aí, e não conseguiu dar o próximo passo para resolver ainda a sua saúde como completo, né, como um todo. 4 minutos de live, eu queria que vocês percebessem um pouquinho essa imagem aí, olhem aí durante 10 segundinhos, bem para esses olhos, para essas pupilas dilatadas. Fixem um pouquinho a atenção. Trabalhem agora um pouco nesse momento. Façam uma respiração profunda. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Eu sei porque eu estou me trabalhando agora também um pouquinho. O que eu quero dizer para vocês nesses 2 minutinhos que faltam para acabar essa live de emoção e postura, que os nossos olhos são quem tem mais conexão com o mundo. Os nossos olhos veem, nossos olhos nos trazem o mundo externo. Então, tentem, dentro do possível, selecionar o que vocês veem, selecionar os noticiários, os programas de TV, os livros, até mesmo os ambientes que vocês frequentam. Né? Os olhos, né, já dizia um grande ditado que são a janela da alma. Né? Então, a gente, através dos olhos, a gente tem, sim, muitas vezes, a opção de selecionar o que a gente quer internalizar para o nosso emocional, para o nosso cérebro, e que isso vai ter uma repercussão bioquímica, vai ter uma repercussão postural e vai ter uma repercussão na nossa saúde. Então, agradeço, né, muito a companhia de vocês. Espero que tenham gostado. Foi uma aula que escrevi com muito carinho, né? Acho que sempre dá para a gente melhorar e trazer mais conteúdo, e eu acho que a minha missão, e com certeza a do Ítalo, é trazer o melhor que nós pudermos a cada quarta-feira aí para vocês. Quem quiser o material, por favor, entra na minha bio, Dr. Christopher Rocha, ou Ítalo Osteopatia, na bio lá, ou aqui na Posturologia Integrada também, a gente tem disponível todo o material que eu coloco aqui na quarta-feira, ou a aula do Ítalo também na quarta-feira. Christopher, quantos minutinhos, segundos a gente tem aí? 30 segundos. 30 segundos? Quer fazer uma coisa diferente hoje? A gente está com bastante gente. Topa, Tá. a hora que terminar, resetar, recomeçar a live, mais 10 ou 15 minutinhos pra gente entregar um Bora. material legal pro pessoal. Bora, Nós estamos bastante vamos lá. gente, tem pessoas que entraram depois. Bora lá, vamos pessoal, lá. vai acabar, ficam de olho aí na página, entrem de novo, o Christopher vai reabrir, tá, assim que acabar. Entrem de novo, Beleza. nós temos um assunto bem legal pra gente fechar com chave de ouro esse assunto. Beleza, eu Pode preciso ser? só 2 minutinhos para gravar essa live e já entro então de novo lá. Tá, gente? Pode ser, pessoal? Então, Quem assim, tá aí? Topam? Vai ter uma coisa bacana pra me mostrar pra vocês aí. Tempo Aí a gente pra fecha com buscar chave um de copo ouro. d'água, viu, pessoal? Voltem. Dá aquela respirada, lugares. descansa os olhos. Isso. Vamos ativar a emoção agora. Volta todo mundo aí que vai ter uma coisa bacana. Volta todo mundo, que a gente já se vê já então. Tá? Já, aguardo vocês, Valeu. hein?